Olá, meus amigos, minhas amigas, doutores advogados, doutoras advogadas. Sejam todos muito bem-vindos à aula de número 3 deste nosso curso, Perca o Medo de Audiência, que, na verdade, né, é um curso dentro do meu curso de prática trabalhista da prospecção à execução. Já tem gente aqui, o Rogério já mandou boa noite, Alexandre mandou boa noite. Super legal vocês, meus amigos, minhas amigas que já estão aqui na nossa aula ao vivo. Eu já vou pedir, assim como de costume, para que você me confirme se está tudo ok com o nosso som, se você está ouvindo aqui o nosso som. A minha voz hoje já está bem melhor, tá? E hoje nós temos um tema interessantíssimo para resolver aqui, tá? Eu diria que hoje essa aula de número 3 é a aula mais importante para fins de estratégia. Porque, gente, dependendo do que você vai fazer lá com a testemunha, com o depoimento do seu cliente, o depoimento da parte contrária, você pode ou realmente estourar, dar tudo certo e ganhar o processo, ou jogar por água abaixo todas as provas que foram produzidas naquele processo. Tem bastante gente falando aqui boa noite também, mas chegando mais gente, Andresa, boa noite, Yasmine, Grande Grazi, boa noite, o Matheus está aí, meu amigo, Yasmine está aí também, show de bola. Gente, muita alegria receber vocês aqui, quero relembrar a todos que é muito importante que você deixe a sua curtida nesse vídeo, tá? Para que esse vídeo consiga chegar, atingir um público maior e nós consigamos auxiliar mais jovens advogados, jovens advogadas, ou você é advogado que não tem tanta experiência assim dentro da área da prática trabalhista. Mesmo você que está assistindo essa aula gravada, tá? Meu amigo, minha amiga está assistindo essa aula gravada, eu quero muito o seu coraçãozinho aí. Então, deixa a sua curtida, ela é importantíssima para o professor. Tudo bem? E, gente, eu não vou ficar enrolando aqui, tá? Eu já vou direto ao ponto para a gente estudar a respeito do tema da aula de hoje. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui e vamos para cima. Deixa eu só pôr aqui. Eu preciso do zoom e pronto. Então, tá aí, gente. Aula de número 3, tá? Deixa eu mexer aqui. Lembrando, qualquer dúvida, enquanto eu compartilho tela aqui, você pode mandar no chat, tá? E você que está assistindo a aula gravada, pode me chamar no direct, ou pode comentar a sua dúvida, fiquem à vontade. O importante é que vocês entendam todas as aulas que o prof vai ministrar aqui nesse curso Perca o Medo de Audiência. Tudo bem? Gente, aula 3, o tema que nós iremos vencer hoje é a respeito do ônus da prova, tá? E a oitiva das partes e testemunha. Então, veja que se compararmos com relação às outras aulas, parece que é um tema muito simples e fala, nossa, mas espera aí, o professor vai falar só de ônus da prova e oitiva das partes e testemunha, então essa aula vai terminar muito rápido. Leve engano, tá, gente? Porque existem muitas estratégias aqui processuais que você precisa entender para conseguir ser um advogado expert, para viver da advocacia trabalhista, tá? Para ter certeza que você está tomando o caminho correto lá na audiência, seja inicial, seja de instrução ou audiência única. Tudo bem? Então, assunto de hoje, ônus da prova e oitiva das partes e testemunhas. Gente, mais uma vez, nós vamos aqui vencer o que falamos nas aulas passadas. Nas aulas passadas, nós falamos na aula 1 sobre preparação da audiência, tá? Isso aqui basicamente foi a aula 1. Nós falamos tudo sobre preparação, o que você tem que ter escrito, anotado, para que você consiga chegar aqui hoje, gente, e fazer as perguntas corretas para a testemunha, para que você tenha certeza do tipo de prova que você precisa produzir aqui agora, tá? Que nós vamos chegar nessa aula de número 3, com a oitiva das partes e a oitiva das testemunhas. Tudo bem? E aí, gente, na aula 2, nós falamos sobre o pregão, tá? Falamos sobre qualificação das partes. E aí eu tive alguns alunos que me mandaram mensagem e falaram o seguinte, professor, eu não lembro de você falar nada sobre qualificação das partes. Gente, qualificação das partes, depois do pregão, na hora que elas vão entrar na audiência, o juiz vai qualificá-las, tudo bem? E vai pegar o número da sua OAB. Mas, basicamente, de qualificação, o mais importante que nós vimos é a substituição das partes, tá? E a
ausência. Então, quando que as partes podem ser substituídas e quando que elas, qual a consequência se elas faltarem à audiência, tá? Substituição e ausência. Vimos aí também na aula 2 a respeito do acordo, né? A tentativa de conciliação, o que é um bom acordo, o que não é. Falamos tudo isso na aula de número 2, tá? Falamos também na aula de número 2 sobre o recebimento da defesa e eu deixei mais específico para vocês que nós iremos falar sobre defesa no meu curso de prática trabalhista, da prospecção e execução. Não há necessidade de falarmos aqui em audiência, porque exatamente a defesa não, na regra, será feita de forma oral. Nós vamos fazer defesa escrita, que é muito melhor para o nosso cliente. E aí, gente, nós não falamos de réplica, tá? Porque eu falei para vocês que na réplica nós iremos falar na aula de número 4, tá? Réplica, nós falamos na aula de número 4, que eu preciso te explicar, preciso te dar dicas para que você consiga fazer a réplica, a manifestação aos documentos e a defesa de forma oral, tá bom? Então, por isso que nós não vimos réplica, a gente pulou a réplica e agora nós chegamos aqui na aula de número 3 para falarmos sobre a produção da prova oral. Lembrando que aqui nós vamos falar na aula 4 sobre razões finais, vou te ensinar a fazer réplica, razões finais orais, tá? A nova tentativa de conciliação, a gente vai falar um pouquinho na aula 4, mas é basicamente o que nós já falamos na aula 2. E sentença é o que eu falei, via de regra, o juiz não irá sentenciar o nosso processo em audiência, então não tem muito drama aí para falarmos a respeito de sentença. Agora, de novo, hoje, o assunto de hoje é extremamente importante. Muito, muito, muito importante mesmo. Então, já vamos lá, pessoal. Nós vamos começar a falar da prova oral. Grande Márcia, seja bem-vindo. Muito boa noite, Márcia. E olha que é a frase que eu deixei aí, né, gente? A prova oral vai começar, mas antes você precisa ter certeza do que fazer e do que não fazer. Por quê, gente? A prova oral, o que você precisa entender? A prova oral, ela é um tipo de prova, tá? Mas existem, gente, outros tipos de prova, tá? Por exemplo, vou trazer aqui a confissão. Então, se nós tivermos confissão de determinado assunto por parte da reclamada, por exemplo, nós vamos ver já já, não há necessidade de fazer prova testemunhal, não há necessidade de fazer prova em audiência. Então, a gente precisa ir para a audiência exatamente sabendo aquela prova que nós temos que fazer. Professor, como é que eu vou ter ideia disso? Pessoal, você vai ter ideia disso com o que a gente falou lá na aula 1, tá? Nas anotações da aula 1. Anotações. Porque lá nas anotações na aula 1, nós vimos que a gente vai dividir todo o processo impedido e ver exatamente quais as provas que nós temos que produzir. E eu lembro que eu dei um exemplo aqui na aula 1 para vocês sobre o pagamento das verbas rescisórias. E eu falei, gente, pagamento das verbas rescisórias, por exemplo, isso se prova com recibo. Qualquer tipo de pagamento, a prova deve ser feita por recibo. Então, você que é o advogado do reclamante, gente, se eu tenho um caso, então está sendo discutido apenas o pagamento de verbas rescisórias, não há necessidade nenhuma de você levar a testemunha para a audiência. Poxa, professor, mas vai que não, gente, não tem que vai que. As verbas rescisórias são provadas com o recibo. Se a reclamada não junta recibo, pessoal, se a reclamada não junta o TRCT, ela não fez prova, tudo bem? Então, é isso que eu estou falando aqui. A gente precisa entender, primeiro, exatamente, dentro de cada pedido, tá? O que o reclamante tem que provar, o que a reclamada vai provar e se efetivamente o juiz, né, vai abrir ali margem para que façamos as nossas provas testemunhais. Ou então, confissão da outra parte. Beleza? E aí eu gosto sempre de destacar que você precisa estar atento, pessoal, ao que diz o artigo 374 do CPC, tá? Não está anotado aqui, mas é do CPC. O 374 do CPC, galera, ele vai ser a nossa luz. Vamos pôr uma luzinha aqui, ó. É uma lâmpada aqui. 374 vai ser a nossa luz para iluminar o nosso caminho da audiência de instrução. Olha o que ele diz, gente.
não depende de prova. Gente, não depende de prova. Ou seja, o correto é que o juiz não abra prova em audiência. Tá? Então, 374. Não depende de prova. Inciso 1, item 1, os fatos notórios. Por exemplo, gente, você, tá? Que são fatos notórios. Você quer provar para o juiz, olha só, você quer provar para o juiz que teve a pandemia da Covid-19 e que morreu muita gente. Pessoal, isso é fato notório. Todo mundo sabe que morreu muita gente durante a pandemia. Não há necessidade de fazer prova com relação a isso. Bom, então, fato notório que todo mundo sabe. Esse 2 aqui é muito importante, tá? Não depende de prova, gente, os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, tá? E aqui, gente, eu sempre falo isso, tá? E eu vou falar um pouco mais amanhã. Na sua réplica, tá? Na sua réplica, gente, você vai procurar exatamente um dos principais pontos da sua réplica. Você vai procurar aquilo que a reclamada confessou, tá? Então você vai procurar exatamente aquilo que a reclamada confessou. Porque, gente, o que ela confessou na defesa, você falou, ela falou também, pronto, acabou, não tem discussão, tá bom? Gente, peguei um processo hoje, tá? Peguei um processo hoje. Uma dentista, vínculo de emprego, tá? E aí eu falei a jornada que ela fazia, a subordinação, tudo. E, gente, a defesa é a seguinte: Excelência, ela aceitou a prestação de serviço. Ela não quis ser registrada como CLT. Essa é a defesa, tá? Gente, ele não impugnou a minha jornada. Ele não impugnou o salário que eu narrei. Simplesmente, gente, ele alega que ela concordou. Então, quando o juiz, lá na audiência de instrução deste processo, que hoje foi a audiência inicial, né, porque estava pedindo insalubridade, se o juiz for abrir prova, eu vou ser o primeiro a levantar a mão e falar: Excelência, pela ordem, a defesa confessa que houve a prestação de serviço. Ela confessa com relação à jornada, ela confessa com relação ao salário. Isso não se abre prova em audiência. O que a reclamada defende é que a minha cliente concordou, ela que quis não ser registrada. Gente, essa é a única prova do processo. E se o juiz for muito técnico, né, ele vai falar o seguinte: olha, reclamada, com todo respeito, mas o empregado não pode escolher o regime de trabalho dele, né? O contrato de emprego, né, ele é presumido, tá, gente? Ele é presumido. Então, prestem muita atenção nisso quando vocês forem fazer réplica. E depois de fazer réplica, anotem, tá? Anotem lá. Nós fizemos essa anotação na primeira aula, mas você deixa escrito. Isso é confesso, isso é reclamada confessou. Anota as folhas, tá, pessoal? Reclamada confessou nas folhas tais, a jornada. Ou então, quando ela confessa, quando não impugna, tá? Quando ela não impugna. O que mais que não depende de prova, gente? Os fatos admitidos no processo como incontroversos, tá? Então, se a reclamada não impugnou alguma coisa, aquele fato vira incontroverso. Por exemplo, a reclamada não falou nada sobre a jornada de trabalho. Você vai alertar para o juiz. Tá? Onde que acontece muito fato incontroverso? Tá, gente? Acontece muito fato incontroverso quando eu tenho um acidente de trabalho típico. Por quê? Aconteceu o acidente. Só que a reclamada vira e fala que o acidente foi por culpa exclusiva da vítima. Tudo bem? E o reclamante fala que o acidente aconteceu por conta do ambiente de trabalho. Então, olha só, o acidente, pessoal, existiu, é fato incontroverso que o acidente existiu. Isso também já aconteceu comigo, né? Eu tive um caso em que eu estava fazendo uma audiência de instrução uma vez, e a reclamada, pessoal, tinha emitido a CAT, certo? Eu fiz a minha reclamação trabalhista e falei: olha, o fulano, o senhor, sofreu um acidente na fazenda, ele escorregou, bateu o joelho, teve que operar, etc e tal. Falei tudo isso, tudo isso. A reclamada veio na defesa dela, gente, e falou assim: ele machucou, ele teve um acidente
porque ele não estava utilizando a bota correta. Ele não estava utilizando o EPI. Perfeito, beleza. Aí olha o que aconteceu, gente. Chegou na audiência de instrução, a primeira coisa que o juiz perguntou para o preposto da reclamada. Ele perguntou o seguinte: olha, como que aconteceu o acidente? Foi essa a pergunta do juiz. Como que aconteceu o acidente? O preposto da reclamada olhou para o juiz e disse o seguinte: ele nunca sofreu acidente lá na empresa. O juiz olhou para ele e falou assim: olha, o senhor deve estar me achando com cara de idiota. Por quê? A própria defesa do senhor já tratou de confessar que ele sofreu acidente de trabalho, tá? Então não pode agora o senhor querer mudar a defesa aqui nessa altura do campeonato, beleza? Agora que eu vi que meu microfone está errado, vou mudar aqui. Então não pode, gente, não pode o senhor querer mudar nessa altura do campeonato. Deixa eu ver aqui, acho que quebrou aqui. Opa! Aí agora vai. Eu acho que vai melhorar meu som. Depois vocês confirmem para mim. O microfone está tudo certo. Então, gente, depois confirme para mim se está tudo ok com o som. O juiz falou, tá? O senhor não tem que mudar a defesa aqui para mim, tá? Tem CAT. E aí ele aplicou, nesse caso, a multa de litigância de má-fé para reclamar. Então, gente, isso são fatos incontroversos, tá? Fatos incontroversos. E o inciso 4 fala que não depende de prova. Agora ficou errado? Peraí, deixa eu só ver aqui, que vai rapidinho. E o inciso 4 fala em cujo favor milita a presunção legal. Então, se tiver presunção de veracidade de algum ato, tá? Em tese, isso não depende de prova. Beleza? Então, 374 CPC, gente, lembra disso? Ele, tá? É uma luz. Ele é uma luz no fim do túnel do que a gente vai fazer na audiência de instrução. O pessoal falou, agora ficou pior. Ixi, peraí então. Vamos ver o que o professor arrumou aqui que era para estar melhor. Aqui sim tá melhor, gente. Eu vou ter que esperar um pouquinho só para ver se vai dar tudo certo. Já dizia o seu Faustão, quem sabe faz ao vivo. Tá melhor ou pior? Depois vocês vão me avisando aí. Melhorou? Tá. E aí, meus amigos, a gente chega no seguinte. Na técnica da inversão do ônus probatório. Tá? O que é a técnica da inversão do ônus probatório? É o seguinte, tá vendo que nós estamos falando aqui tudo sobre prova, né? O artigo, gente, 818, deixa eu ver se dá para escrever aqui, vai. O artigo 818 da CLT, gente, ele fala o seguinte, que o autor tem que provar o fato constitutivo do seu direito. E o réu tem que provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Tá? Impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Como assim, professor? Exemplo clássico. Vamos pegar vínculo de emprego. Vínculo. Vou pegar vínculo. Gente, a reclamada no vínculo de emprego, ela tem duas defesas. Então, o reclamante vai lá e fala, olha, eu era empregado da empresa X. A empresa X, pessoal, ela tem duas formas de se defender. Primeira forma dela se defender. Nunca prestou serviço. Vai ter que ser amarelinho aqui, azul, prestou serviço. Essa é a primeira forma. Nunca prestou serviço. Gente, quando a reclamada alega que nunca houve prestação de serviço, ela está simplesmente negando totalmente a existência do direito do autor. Nessa hipótese aqui, quem que tem que provar? É o reclamante, que vai ter o ônus da prova de provar a prestação de serviço.
Beleza? Provou a prestação de serviço? Ok. Agora, normalmente, não tem como, gente. A reclamada não consegue fazer essa negativa. Por quê? O reclamante efetivamente trabalhou lá na empresa, tá? E aí, o que que acontece? Aí ela alega que o reclamante era autônomo. Gente, quando ela alega que o reclamante era autônomo, tá? Quando ela alega que o reclamante era autônomo, automaticamente ela está alegando um fato extintivo dos direitos trabalhistas do autor. Então, o que que acontece? Sempre que a reclamada alegar trabalho autônomo, quem que vai ter o ônus? A reclamada vai ter o ônus de provar a prestação de serviço e que ela se dava de forma autônoma, tá? Então, você sempre tem que pensar nisso, tá? Outro caso que acontece, gente, o reclamante pede horas extras, que é bem fácil de você verificar isso. O reclamante vai lá e pede horas extras. Aí a reclamada, ela vem e fala o seguinte: olha, excelência, eu não pagava horas extras para ele porque ele era gerente do artigo 62, inciso 2. Opa, a exceção do gerente do artigo 62 é fato extintivo das horas extras devidas ao reclamante. Então, nessa hipótese, quem tem que provar o quê? A reclamada vai ter o ônus de provar que ele era gerente. Não provou, automaticamente o reclamante vai receber as horas extras. Tudo bem? Isso aqui, gente, não é inversão do ônus da prova. Isso aqui não é inversão do ônus da prova. Isso aqui é o ônus da prova estático, o real. Então, você tem que sempre ver cada pedido, tá? Ah, não, peraí, o que eu pedi? Eu pedi horas extras. Nesse caso, o ônus da prova é de quem? Ah, o ônus da prova é fulano. Ou, nesse caso, o ônus da prova é do Beltrano. Você tem que ver em cada pedido de quem é o ônus probatório, tá? Outra hipótese que eu falo aqui para vocês, acidente de trabalho, tá? Gente, a reclamada alega que o acidente de trabalho se deu por culpa exclusiva. Gente, culpa exclusiva, quem tem o ônus de provar a culpa exclusiva? A reclamada, tá? A reclamada. E o que que vem a ser a inversão do ônus da prova? A inversão é aquela hipótese em que, está no parágrafo primeiro e segundo do 818 aqui da CLT, tá? A inversão é aquela hipótese que é muito difícil da parte conseguir se desvencilhar do seu ônus, tá? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, gente, de assédio moral, tá? Ou assédio sexual. Essas hipóteses, normalmente um assédio moral muito grave, um assédio sexual muito grave, isso é velado, isso não aparece para todo mundo. E a moça, normalmente, ela não tem condição de ter testemunha para provar isso. Então, na petição inicial, tá? Tá lá na aula de petição inicial, eu explico melhor sobre isso. A gente vai pedir a inversão do ônus da prova. Se o juiz inverter, então quer dizer que não vai caber a reclamante provar que ela foi assediada, tá? Vai caber, nesse caso, a reclamada provar que a reclamante não foi assediada. E aí você pode pensar o seguinte: poxa, professor, mas como que a reclamada vai provar que a reclamante não foi assediada? Gente, se for uma empresa grande, por exemplo, é muito simples. Ela vai ter que apresentar as políticas de governança corporativa, o compliance, ela vai levar lá testemunha, falar que aquela pessoa era sempre muito o gerente que a reclamante está alegando que era o assediador, que essa pessoa ela era muito bem quista dentro da empresa, que nunca aconteceu isso com ninguém, tá? São provas indiretas que a reclamada vai fazer. Tudo bem? O Tiago pôs lá, professor, mas não vai gerar uma prova diabólica? Aí é o que eu falei, tá? Normalmente, nesses casos de assédio, os juízes têm entendido que não, porque a empresa tem outras formas de provar, de forma indireta, que nunca existiu assédio ali dentro. Tudo bem? Mas é óbvio, tá, gente, que existe uma regra na inversão do ônus da prova que não, tá? O juiz não vai inverter o ônus se ele perceber que quem vai receber o ônus probatório, no caso a empresa, normalmente, que essa prova também será impossível de ser realizada. Se ele perceber que a prova vai ser impossível de ser realizada, aí ele não vai inverter o ônus da prova. Tudo bem? A Grazi, pois, e dá certo somente apresentando as cláusulas de compliance? Olha, muito difícil, tá, Grazi? Muito difícil. Eu falo que a prova tem que ser um pouco mais robusta, então você vai provar com compliance, você vai provar através de testemunhas que essa pessoa era muito boa, que ela nunca assediou ninguém, tá?
que existiam orientações dentro da empresa. É uma prova um pouco complicada de ser feita. Então, a inversão é quando a gente pede para o juiz mudar essa regra que nós estudamos do 818. Tudo bem? E aí, gente, por quê, tá? Por quê que eu preciso que você entenda o que é o ônus da prova, tá? Além da inversão que nós estudamos aqui, por que eu preciso que você entenda o que é o ônus probatório? Porque vamos imaginar o seguinte, gente. Olha só, vamos imaginar o seguinte. O reclamante foi dispensado por justa causa. Tá? Reclamante foi dispensado por justa causa. Justa causa, gente, justa causa, sempre o ônus é da reclamada. Então, justa causa, sempre o ônus é da reclamada. O Thiago, pois, funcionários antigos, é isso mesmo. Então, gente, justa causa, sempre o ônus é da reclamada. Aí, vamos imaginar o seguinte. A reclamada, tá, não junta nenhuma prova documental. Ela só junta lá o TRCT do que foi pago. E aí, gente, vai lá para a audiência de instrução. Chegou na audiência de instrução, você descobre que a reclamada, ela não tem testemunha. Não tem testemunha. Gente, você vai colocar uma testemunha sua para provar alguma coisa? Entendeu? Olha só. O ônus da justa causa é da reclamada. Chegou na audiência de instrução, você olhou para um lado, olhou para o outro, viu que a reclamada não tem nenhuma testemunha. Você olhou no processo e viu que no processo não existem provas a respeito da justa causa aplicada ao reclamante. Então tá lá, por exemplo, a justa causa ela foi com relação ao reclamante bateu no colega. Não tem uma gravação, não tem nada. A reclamada não leva testemunha. Você vai ouvir testemunha nessa situação, gente? Olha para mim. Evidentemente que não. Tá? Por quê, gente? A única hipótese de você ouvir testemunha nessa situação, tá, seria se o reclamante confessasse alguma coisa. Mas se a gente for mais técnico, se o reclamante confessar, já era. A testemunha não consegue consertar. Então, se o ônus é da reclamada, caberia a ela trazer as testemunhas. Se ela não vai trazer, para que você vai colocar uma testemunha sua? Professor, eu preciso de reforçar. Gente, imagina você coloca uma testemunha sua lá e ela joga por água abaixo tudo que você tem no processo. E ela fala, não, realmente, teve uma vez que eu vi ele brigando com fulano. Pronto, você pôs uma testemunha lá à toa, tá? E o juiz vai dar risada na sua cara. Inclusive, gente, nessas hipóteses, acontece muito em audiência, tá? O juiz faz o seguinte, ele já sabe de quem é o ônus da prova. Então, por exemplo, a situação da justa causa. Aí ele fala o seguinte, doutores, podemos encerrar a audiência, a reclamada não tem testemunha? Aí o advogado do reclamante, que às vezes vem lá da Justiça Civil, que não atua na trabalhista, fala o seguinte, não, excelência, eu tenho testemunha. Aí ele vai olhar assim e fala assim, doutor, o senhor tem certeza que o senhor quer ouvir testemunha nessa situação? Porque ele já está dando indício, tipo, doutor, presta atenção, o ônus é da reclamada, ela não fez prova. Para que você vai pôr testemunha aqui? Doutor, o senhor tem certeza? Aí ele fala, tenho, excelência, tenho certeza, eu quero ouvir testemunha. Aí ele vai dizer, uai, doutor, então tá, chama sua testemunha lá. E aí, gente, é o que eu falei. Imagina se a testemunha é ouvida e coloca tudo a perder no processo. Não tem condição, tá? Não tem condição. Então, preste atenção no ônus da prova. Dependendo da situação, gente, você vai sim ficar sem ouvir testemunha. Tudo bem? Ou outro ponto, gente, interessante, você está advogando para reclamada. O reclamante tem 3 pedidos. 2 você já sabe que você vai perder. E um pedido, às vezes, por exemplo, das férias, tá? O reclamante, igual nós fizemos no nosso exemplo, o reclamante tinha que provar, o reclamante que tinha que provar que a empresa não concedia férias a ele, né? E que aqueles recibos de férias eram falsos. Galera, o reclamante não pôs testemunha, as testemunhas dele não provou nada sobre férias. Você vai pôr uma testemunha lá para falar que ele descansava as férias? Jamais, pessoal, jamais. Por quê? Você já entregou os recibos para o juiz, assinado pelo reclamante, tá? O reclamante não levou testemunha falar que aqueles recibos eram falsos e que ele não descansou férias.
para que você vai colocar uma testemunha para ser ouvida? Jamais, jamais. Então, tudo isso, tá? Tudo isso decorre do quê? Do ônus da prova, tá? Do ônus da prova. Isso aqui, gente, é o cerne do processo trabalhista. Sempre você vai precisar saber, tá? O ônus da prova de cada pedido. Fechou? Lembra da regra? Autor, fato constitutivo, e o réu, fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor. Perfeito? Então, agora, a gente já sabe o que nós temos que provar, com quem que nós temos que provar. Nós vamos para o depoimento das partes. Qual que é a ordem do depoimento, gente? Muito fácil. Primeiro vai ser ouvido o reclamante, depois vai ser ouvida a reclamada, depois testemunha do reclamante e depois testemunha da reclamada. Tá? Essa aí é a ordem na oitiva das partes das testemunhas. Deixa eu só ver uma coisa aqui embaixo, tá? Agora, eu quero só que você preste atenção em uma situação que é o juiz que fixa pontos controvertidos no processo, tá? O que é o juiz que fixa pontos controvertidos? Alguns juízes, pessoal, eles são mais técnicos, tá? E eles gostam de colocar aquilo que realmente tem discussão no processo. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação. Eu pedi lá adicional de insalubridade, eu pedi horas extras e eu pedi dano moral. 3 pedidos na minha ação, tá? Com relação à insalubridade, gente, teve laudo, tá? E o laudo as partes aceitaram. Ninguém impugnou o laudo. Com relação às horas extras, o reclamante, pessoal, reconheceu os cartões de ponto. Ele falou o seguinte: não, realmente, com relação aos cartões de ponto, eu entendo que está tudo certo. Todas as horas que eu trabalhei, elas estão anotadas no cartão de ponto. Perfeito. Agora, com relação ao dano moral, tá? O reclamante fala que a reclamada mandou ele tomar naquele lugar, tomar no C, e a reclamada fala que isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Aconteceu. Ó, vamos estar prestando atenção na aula? De quem que é o ônus aqui, no dano moral? De quem que é o ônus no dano moral? O reclamante que tem que provar que a reclamada mandou ele tomar no olho, ou a reclamada que tem que provar que nunca ninguém lá na empresa mandou o reclamante tomar no olho? E aí, me fala, de quem que é o ônus? Fala aí no chat, enquanto eu vou falar da situação aqui dos pontos controvertidos em cima. Fala aí para mim no chat. Gente, o que é o juiz que fixa ponto controvertido? Antes da audiência, ele vira e fala assim: doutores, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Seguinte, esse processo aqui estão discutindo 3 matérias: insalubridade, horas extras e dano moral. Doutores, com relação à insalubridade, não tem controvérsia, não tem matéria probatória, porque vocês aceitaram o laudo. Então, não vou abrir prova para isso. Doutores, com relação às horas extras, não tem matéria controversa. Por quê? O reclamante reconheceu que as horas que ele trabalhava estavam no cartão de ponto. Então, não tem controvérsia. Não tem controvérsia. Por isso, doutores, aqui na audiência de hoje, só vai ter provas sobre o dano moral. Entendeu? Então, ele fixou que naquela audiência, todas as provas só são relativas ao dano moral. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, meu amigo e minha amiga? Se você entender que os pontos controvertidos fixados pelo juiz não estão corretos, você tem que protestar, tá? E você vai falar para ele: não, excelência, protesto. Eu não aceitei o laudo, não. Eu impugnei o laudo por uma situação fática. E eu quero fazer prova disso. Não, doutor, eu não vou fazer prova. Opa, excelência, conste os meus protestos. Tudo bem? Vamos lá, quem pôs aqui? Tiago reclamante, Thalita reclamante, Tiago reclamante, Grazi reclamante. Isso, perfeito, pessoal. Aqui o reclamante que vai ter que provar, tá? Ah, professor, mas pode ser inversão do ônus. Opa, peraí. Aí o juiz vai ter que decidir antes da audiência, tá? Se o reclamante for provar, se o reclamante for pedir inversão do ônus e o juiz der, tem que ser antes da audiência. Deixa eu ver o que a Grazi falou.
Professor, se a testemunha do reclamante disser que presenciou o fato, mas que aconteceu apenas uma vez, ainda assim poderá ser caracterizado dano moral? Opa, gente, com certeza, tá? O pregador não pode mandar tomar no C. Ah, tudo bem que o dano moral vai ficar bem baixo, tá? O dano moral vai ficar bem baixo, mas não dá para chamar, né? Falar pro reclamante tomar no C, de jeito nenhum. Beleza? Então, gente, se o juiz fixar pontos controvertidos e você não concordar com os pontos controvertidos, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, você não vai deixar, vai constar lá os seus protestos. Perfeito? Depois, Grazi, põe um ok se você entendeu. Fechou. Agora, existe uma técnica importantíssima, gente, que é a inversão na ordem do depoimento. Eu vou pegar um caso aqui, só não vai caracterizar assédio moral. Não vai caracterizar assédio, só vai ser dano moral. Tá? Porque mandar tomar no C não dá. Gente, olha essa situação aqui, ó. Imagina que eu tenho um processo, e, gente, meu Deus do céu, é mais prático do que a aula de hoje, impossível, hein? Impossível. Isso que eu falei que ela era muito essencial. Vou pegar um processo de acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Então, o reclamante alega lá, eu estava trabalhando e a máquina amassou minha mão. Então, eu estava trabalhando, pá, a máquina fechou na mão dele e cortou a mão, certo? Então, o reclamante alegou acidente de trabalho. Vem a reclamada, pessoal, fala o seguinte, não, excelência, a máquina não fechou a mão dele, não. Foi culpa exclusiva dele. Culpa exclusiva do reclamante. Gente, qual que é o único ponto controverso nessa ação? Se o reclamante colocou a mão na máquina por culpa exclusiva, tá? Ou não. Então, a prova nesse processo, a única prova, é de culpa exclusiva. E eu já alertei para vocês que na culpa exclusiva, efetivamente, o ônus é da reclamada. Ônus da reclamada. Quando você, gente, presta atenção nessa técnica que eu vou te ensinar. Quando você pegar um processo e ver, você é advogado reclamante, tá? Isso aqui só vai servir para o advogado reclamante. Porque só reclamante, ó. Só para o reclamante. Quando você, advogado do reclamante, pegar um processo e ver que a única prova que deve ser produzida, o ônus é da reclamada, quando chegar na audiência você vai falar o seguinte: Excelência, pela ordem, você vai falar desse jeito, Excelência, pela ordem, eu tenho um requerimento para fazer antes de começar o depoimento das partes. Tá? Presta atenção, ó, antes de começar o depoimento das partes. Tudo bem, se você às vezes quiser fazer antes de começar o da testemunha, tudo bem, tá? Então você pode fazer aqui na inversão ou nas partes, junto com as testemunhas, ou então só da inversão das testemunhas. Então, seu requerimento vai ser o seguinte: Excelência, eu tenho um requerimento. O meu requerimento é para que haja a inversão na ordem dos depoimentos. E eu explico por quê, Excelência. Nesse caso, a alegação da reclamada é de culpa exclusiva. E o fato aqui que nós temos como controverso é somente com relação à culpa exclusiva. Então, Excelência, eu quero que aqui você inverta a oitiva, tanto das partes quanto da testemunha, de modo que primeiro seja ouvida a reclamada e primeiro sejam ouvidas as testemunhas da reclamada, tá? Para que só depois sejam ouvidas as testemunhas do reclamante. E eu te explico melhor, Excelência. Por que que isso vai ser bom? Porque se a reclamada não fizer prova, Excelência, dessa culpa exclusiva, eu, como advogado do reclamante, não vou colocar nenhuma testemunha aqui e a audiência vai ser muito mais rápida. Gente, já pensou fazer isso na audiência? Seu cliente vai babar e vai bater pau para você, vai querer beijar seu pé. O juiz vai olhar e falar assim, doutor Tiago, por exemplo, aqui, tá? Ele vai falar assim, doutor Tiago, o que é isso? Pô, você está sabendo tudo de processo do trabalho. Mas você não tirou a AB agora, mas você está sabendo tudo. Bom demais. E o outro advogado que veio lá da Justiça Civil, ele não sabe. Vai, nossa, o que é isso? Inversão, meu Deus do céu. O que ele está fazendo? Eu não consegui instruir meu cliente. Então, gente, olha só que técnica importante. Viu você, advogado do reclamante, que a outra parte, o ônus é todo dela, da matéria que tem que ser provada,
pede a inversão, tá? Eu só deixei aqui duas coisas importantes. Você tem que fazer requerimento expresso, tá? Tem que fazer requerimento expresso. Então, você vai levantar a mão e falar. Isso aqui é oral, tá? E segundo, você vai explicar baseado no ônus probatório. E aqui o requerimento, gente, só deixar anotado, ó, o requerimento pode ser antes da oitiva das partes, ou você pode ouvir as partes normalmente e antes de vir para a oitiva das testemunhas, você fazer antes da oitiva das testemunhas. Fechou? Beleza? Técnica da inversão da prova, da inversão na ordem dos depoimentos. Muito, muito, muito importante. Gente, se tiver mais de uma coisa, tá? Então, por exemplo, eu tenho que provar culpa exclusiva, mas eu tenho que provar também que o reclamante ele ficou incapacitado, tá? Vamos imaginar aqui outra prova. Opa, aí normalmente quando tem mais de uma prova, e aí, por exemplo, a culpa exclusiva é o ônus da reclamada e o outro é o ônus do reclamante, quando é assim, aí o juiz tende a não deixar, tá bom? Então, quando tem mais de uma coisa, o juiz tende a não deixar. Perfeito, então tá aqui. Deixa eu só apagar para deixar a nossa lousa perfeitinha. Apaga, apaga, apaga e pronto. Vamos continuar. Não teve inversão, vai ser tudo naquela ordem. Primeiro houve o reclamante, depois houve a reclamada, etc. e tal. Gente, quando você falar para o juiz que você quer o depoimento pessoal, tá? Uma coisa importante, aproveitar que o Thiago está aqui, que é o seguinte: depoimento pessoal. Gente, lá no CPC, na Justiça Comum, existe um momento para você pedir o depoimento pessoal, tá? Então, quando você for falar quais as provas que você quer produzir em audiência, lá no CPC, você vai ter que colocar o depoimento pessoal. Você não vai poder pôr só testemunha lá no CPC. Aqui, na Justiça do Trabalho, não existe essa questão tão rigorosa, tá? Não existe essa questão tão rigorosa. Então, quando começa a audiência, o juiz vai perguntar: doutores, vocês querem ouvir as partes? Ele vai falar isso. Seguinte, gente, o que nós vamos tomar como regra? Regra, você vai ouvir a outra parte. Então, qual que é a regra? Você vai ouvir a outra parte. Sempre, professor, sempre, galera, sempre você vai ouvir a outra parte. Por quê? A gente vai ver que é através da outra parte que você vai conseguir a confissão expressa. Então, você vai conseguir uma confissão expressa. E é por isso que você sempre vai ouvir a outra parte. Só que quando você, gente, falar para o juiz que você quer ouvir a outra parte, ele vai ficar muito bravo com você, tá? O juiz fica muito bravo. Eles não gostam. Por que eles não gostam, professor? Porque, gente, vai enrolar mais ainda a pauta de audiência dele. Aí é aquele velho negócio. Deixa o juiz ficar com cara de bravo, não tem problema. Faça o seu trabalho e deixa o juiz fazer o dele. O trabalho do juiz é ficar com cara de bravo mesmo, tá bom? Mas você vai ouvir a outra parte. Por quê? Porque você vai buscar a confissão dela. E outra coisa importante, gente, é que tá? Vou voltar aqui só para falar uma coisa. Aqui, ó. Quando o reclamante vai prestar depoimento, a reclamada não pode estar na sala de audiência, tá? Não está na sala. Nem as testemunhas, pelo amor de Deus. Quando as testemunhas do reclamante vão prestar depoimento, quem já prestou depoimento, que foi o reclamante e a reclamada, aí eles podem permanecer na sala. Mas as testemunhas da reclamada não poderão permanecer na sala. Tá? Então, quem não prestou depoimento ainda tem que ficar lá fora, na sala de audiências, esperando para ser chamado. Agora, quem já prestou depoimento, aí fica dentro da sala. Tudo bem? Então, tá aqui a questão do juiz ficar bravo. E aí, de novo, eu te falo, por que você vai ouvir a testemunha, a outra parte? Porque a gente já falou essa regra, não depende de prova o que a outra parte confessar. Então, gente, você no depoimento pessoal da outra parte, você vai apertá-la, você vai tentar conseguir a confissão. Porque se ela confessar, gente, ó,
asterisco, se a outra parte confessar, não precisa de testemunha. Gente, vamos de novo pegar um caso de férias. Vamos pegar um caso de férias, tá? Então, o reclamante foi lá, falou que nas férias ele nunca descansou férias. Esse é o pedido. O reclamante fala: nunca descansei férias. Excelência, eu nunca descansei férias, nunca descansei férias, nunca descansei férias. Beleza, vem a reclamada e fala: ele descansou férias, normalmente está aqui o recibo. Aí, gente, você vai lá e põe o preposto da empresa, tá? Preposto da empresa. E você pergunta o preposto: excelência, eu quero saber do preposto qual que era o período que o reclamante tirava as férias. Aí o preposto fala o seguinte: ah, excelência, então, pelo que eu sei, lá nenhum empregado tira férias. Opa! Você tem que ir lá beijar a boca desse preposto. Uma coisa maravilhosa que ele falou para você, tá? Eu lembro, gente, que teve um caso muito bom de uma usina aqui da região, e toda vez eu brinco com esse colega. Ele é até amigo meu, advogado da usina. Aí olha o que aconteceu, gente. Eu pedi dano moral, então meu pedido era de dano moral por ausência de limpeza de banheiro. Banheiro era tudo sujo lá, tá? Banheiro daquelas casinhas que fica dos cortadores de cana, ó. Então o banheiro era tudo arregaçado, tá? Tudo arregaçado. E aí eu falei assim, eu já sei, eu vou pegar esse preposto. Doutor, quer ouvir o preposto? Eu quero, excelência, põe o preposto aí que eu quero ouvir. Aí, gente, eu virei o seguinte: se eu fosse orelhudo, eu ia perguntar preposto. Preposto, o banheiro era limpo? O que ele ia responder, gente? Óbvio que ele vai responder que o banheiro era limpo, tá? Mas eu fiz diferente. Fiz a seguinte pergunta: excelência, eu quero saber do preposto, tá? Quantas vezes, tá? Não, eu falei assim, a pergunta foi a seguinte: quando que o banheiro é limpado? Quando que tem limpeza do banheiro? Essa foi a pergunta. Quando que tem limpeza do banheiro, certo? O preposto se enrolou e falou o seguinte: excelência, a limpeza do banheiro acontece uma vez por semana. Opa! Eu não falei mais nada. Fiz mais nenhuma pergunta. Chegou em razões finais, eu falei: excelência, vamos fazer uma conta? Só na frente de trabalho dele, no turno dele, eram 20 pessoas usando o banheiro. 20 homens usando o banheiro, certo? Tinha mais 2 turnos. Então, eu tenho 20, com mais 20, com mais 20. Por dia, passam 60 pessoas nesse banheiro. E esse banheiro é limpado uma vez por semana. São 60 pessoas fazendo xixi, vezes 7, excelência. Imagina a condição que era esse banheiro. Ganhei dano moral, gente? Ganhei, ganhei. Por quê? O preposto errou, tá? E a gente já vai falar agora sobre as perguntas indiretas. Então, o preposto se enrolou, não sabia falar, tá? E aí deu o dano moral, por quê? O preposto foi confesso. Gente, quando a reclamada, tá? Quando a reclamada, pessoal, tentou colocar testemunha, e aí o meu colega advogado tentou arrumar, né? Perguntou para a testemunha dele: excelência, eu quero saber qual que eram as condições do banheiro. O juiz pegou e falou: doutor, o preposto já falou que limpava só uma vez por semana, tá? O juiz estava ligado. Se o juiz não falasse, eu ia falar: excelência, pela ordem, para que fazer pergunta do banheiro? O preposto já falou que limpa uma vez por semana, tá? Então, gente, pronto. Então, não dá para testemunha ajudar o que a parte confessou. Então, se a parte confessar, pronto, acabou. É muito importante que você busque a confissão do preposto. Busque a confissão do preposto. Busque sempre a confissão do preposto. Tá bom? Vamos continuar aí, gente. Técnicas importantes. Importantes para quê, gente? Para o depoimento da parte contrária. Ah, importante aqui, gente, até vou escrever aqui em cima do Darth Vader, ó. Uma situação importante, tá? Uma situação importante. Gente, você não pode requerer a oitiva do seu cliente. A oitiva do seu cliente. Então, gente, você não pode virar e falar: excelência, eu quero que o meu cliente fale. Pelo amor de Deus, gente.
Se der para o seu cliente não falar nada, é a melhor coisa do universo. Por quê, galera? O depoimento da parte só serve para prejudicá-la. O depoimento da parte só serve para prejudicá-la. Então, eu fico sempre rezando, sempre, sempre, sempre. Eu falo, se Deus quiser, vocês sabem que eu advogo mais para reclamante, eu fico rezando. Se Deus quiser, a reclamada vai dispensar o depoimento do reclamante. Se Deus quiser, a reclamada vai dispensar o depoimento do reclamante. Aí chega na audiência, o juiz fala, doutores, querem ouvir as partes? Eu falo, silêncio, eu quero ouvir reclamado. Aí o advogado da reclamada fala, silêncio, eu não quero ouvir o reclamante, não. Aí eu falo, graças a Deus, obrigado, Jesus Cristo, você me salvou mais uma vez. Tudo bem? E às vezes o cliente fala, doutor, mas eu queria falar. Eu falo, cala a boca aí, pelo amor de Deus, fica quietinho, tá? Fica quietinho, o senhor não tem que falar nada. Por quê, gente? De novo, depoimento só serve para buscar confissão, não prova nada, tá? Não prova. Então, seu cliente pode falar a coisa mais bonita do mundo, não vai provar nada. Por quê? O depoimento só serve para prejudicar. Como que nós vamos, quais as técnicas que nós vamos utilizar para buscar a confissão, peraí que está errado, para buscar a confissão da parte contrária. Nós temos essas 4 técnicas aqui, tá? Essas 4 coisas importantes. Primeira técnica, eu nunca, gente, vou para o meu preposto ou para o reclamante, fazer pergunta direta. Então, gente, não adianta você virar, por exemplo, para o reclamante, pessoal, e falar o seguinte: Excelência, eu quero saber se ele tinha intervalo de almoço. Galera, qual foi essa resposta? Não, eu não tinha intervalo de almoço. Já está ensaiado, tá? Doutor, senhor, eu quero saber se ele fazia as horas extras. É óbvio que ele vai falar que fazia as horas extras, tá? Então, tente ao máximo evitar as perguntas diretas. Tente fazer perguntas indiretas. Igual eu te falei do banheiro. Ao invés de eu perguntar, gente, se o banheiro era limpo ou não, eu perguntei quantas vezes ou quando que era limpado, quando que fazia a limpeza do banheiro. Pronto. Isso é um tipo de pergunta indireta. Perfeito? Gente, uma outra pergunta indireta, tá? Seguinte, vamos imaginar, acontece muito, o cara era vigilante, tá? O cara era vigilante. Ao invés de eu virar para o preposto e perguntar o seguinte, Excelência, eu quero saber se o reclamante tinha intervalo de almoço. É óbvio que o preposto vai falar, claro, Excelência, ele tinha 1 hora de intervalo, perfeitamente. Eu vou perguntar o seguinte, Excelência, lá na empresa, aonde o reclamante trabalhava, no local de trabalho dele, ele trabalhava sozinho? Aí o preposto não vai entender minha pergunta, vai falar, sim, ele trabalhava sozinho. Excelência, tinha alguém, um outro funcionário, que fazia a rendição do reclamante? Ou ele ficava lá às 12 horas sozinho? Aí o preposto não vai entender minha pergunta, vai falar o seguinte, não, Excelência, ele ficava lá às 12 horas sozinho. Pronto, gente, provei que ele não tinha intervalo, tá? Ou às vezes eu posso ser até mais incisivo. Excelência, ele poderia abandonar o local de trabalho e não ficar ninguém lá? Aí o preposto fala, não, não podia abandonar, tá? Aí ele tinha que ficar lá, tinha que ficar um vigilante. Pronto, gente, provei que não tinha violação do intervalo. Porque, olha só, eu provei que não tinha rendição, provei que ele não podia sair e que ele ficava lá o tempo todo. Pronto. E se eu tivesse falado, Excelência, ele tem intervalo? É óbvio que ele iria falar que ele tem intervalo, tá bom? O Thiago colocou perguntas satélites. É isso mesmo, tá? Então, nunca, gente, nunca faça perguntas diretas, tá? Evite sempre, gente, evite sempre que possível, perguntas para o preposto ou para o reclamante que a resposta é sim ou não. Tá? Se a resposta é sim ou não, eles vão conseguir se sair, tá bom? Depois, gente, se precisar, mostra documento, tá? Então, uma coisa importante aqui, que sempre tem essa discussão das reclamadas. A reclamada vira e fala o seguinte: excelência, essas conversas de WhatsApp que foram juntadas, não dá para saber se é verdade, não sei o que lá, não dá para saber se o número é do reclamado. Gente, faz a prova. Excelência, eu quero que você mostre para o preposto essa fotinha aí do WhatsApp que está no documento de folha 52. Mostra para o preposto. Excelência, quem que é essa pessoa? Tá? Excelência, essa pessoa é o fulano, essa pessoa é o Beltrano, a pessoa trabalha na empresa. Pronto, tá? Pronto. Você provou, tá? Trouxe a veracidade daquele documento. Terceira situação importante sobre o depoimento do preposto. Anota as respostas que o preposto deu. Então, vamos imaginar, gente, você vai virar preposto e falar assim,
Excelência, quero saber qual que era o horário que o reclamante trabalhava. Aí o preposto fala, ele trabalhava das 8 às 16h40, tá? Perfeito. E aí, gente, depois você vai perguntar isso também para a testemunha. Aí imagina a testemunha vir e falar assim, não, excelência, ele trabalhava, era das 9 às 17. Ó a baderna, ó a baderna. Se deu baderna, o juiz vai considerar a tese do reclamante, tá? O que o Thiago pôs aqui, ó? Tem uma ação que o reclamante colocou que recebia a ordem de muita gente. Na hora do depoimento, vou perguntar a fisionomia do reclamado, porque sei que ela está mentindo. Não sei se o juiz vai indeferir. Pode, às vezes o juiz não vai indeferir, não, viu, Thiago? Às vezes não vai indeferir, porque a questão é da subordinação, né? A questão da subordinação aí. Por último, gente, sempre sobre o depoimento do preposto, você vai anotar quando ele falar que ele não sabe. Por quê, gente? Tudo que o preposto falar que não sabe vai aplicar a confissão. O preposto falou que não sabe, confissão na cabeça. Por quê, gente? Quando o preposto desconhece a matéria, tá? Quando o preposto desconhece a matéria, vai ser ali caracterizado que ele não está representando a reclamada. Então, não o depoimento inteiro dele, hein, gente? Cuidado, não o depoimento inteiro. Mas sobre aquela matéria fática, a gente terá a confissão. Então, tudo que você conseguir que o preposto fala não sei, é lindo, tá? Uma coisa que acontece muito, gente, pegar preposto que entrou na empresa depois que o reclamante já tinha saído. Nossa, é lindo, tá? Lindo, gente. Às vezes a empresa não sabe instruir ali, não sabe falar com o preposto, aí você pergunta, excelência, eu quero saber qual que era o horário de trabalho do reclamante. Aí o preposto fala, excelência, então eu não tenho conhecimento do horário de trabalho, porque ele trabalhou antes que eu cheguei na empresa. Nossa, ó, salva de palmas. Tá lindo, maravilhoso, tá? Tá lindo, maravilhoso. Então, tudo isso, nós vamos utilizar as técnicas para inquirir as partes, tá? Sempre inquirição das partes. E lembrar que a gente não vai poder pedir o depoimento do nosso cliente. Tudo bem? Continuando aí, gente, agora nós vamos para as testemunhas. O que eu te falo sobre as testemunhas, gente? Primeira coisa, tente depender o mínimo possível delas, tá? Gente, testemunha é complicado, por mais que o reclamante fale ali, que ele vai ter testemunha, mas é complicado. Tudo que der para você não contar com testemunha é o ideal. Então, tudo que você tiver de prova documental, tente juntar antes, porque depender de testemunha é fria, tá? É fria. Segunda coisa, dê preferência para testemunhas oculares. O que é testemunha ocular? Eu vou até pôr aqui, ó, aquela que viu. Gente, dê preferência para testemunha que via as coisas. Não aquela testemunha que fala, eu sei porque o fulano me contou. Gente, eu sei que o fulano me contou, não vai ser uma boa testemunha. O juiz, se ele colocar na balança, se o juiz colocar na balança, vai pesar muito mais para a testemunha ocular, tá? A testemunha que viu porque o fulano falou, o depoimento dela vai ter muito menos força probatória. Tudo bem? E a mais importante aqui, eu acho que é a terceira. Jamais, em nenhuma hipótese, gente, peça para a testemunha falar alguma coisa. Por quê, gente? Isso aqui é batata, já vi um monte de vezes acontecer. A gente vê na internet esses casos, tá? Da pessoa falando. E o advogado mandou eu falar. Gente, isso é a pior coisa do mundo que pode acontecer para você, tá? É a pior coisa do mundo. Isso é muito feio. Responde processo disciplinar, dá uma série de problemas. Então, jamais peça para a testemunha colocar, falar alguma coisa. Tudo bem? Não, 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 de jeito nenhum. De jeito nenhum. Fechou então? Testemunhas. E aí a gente vai para a seguinte questão: existe um rol de testemunha no seu trabalho? Não, tá, pessoal? Não existe rol. Pelo 825 da CLT, as partes vão levar a testemunha independente de notificação ou intimação. Então, não existe rol. Mas, mas aqui, um monte de aula. Mas, em determinados casos, o juiz adota
o CPC. Gente, se o juiz adotar o CPC e pedir rol de testemunha, opa, aí o ideal é que você obedeça, tudo bem? Por quê? Vai que você desobedece isso, ele considera que você não poderia ter levado testemunha. Até ser pedir nulidade, etc e tal, fria, tá? Então, se o juiz determinar um rol de testemunha, um momento que você tem que oferecer quem são suas testemunhas, coloque, tá? Dica. Coloque, se o juiz pedir o rol, coloque o rol em sigilo. Coloca a peça do rol em sigilo, para a outra parte não ver quem são suas testemunhas. Tudo bem? Então, coloque o rol, a peça do rol em sigilo, só para o juiz ver. E aí a gente vai para a seguinte questão. Tá, professor, eu vou levar minha testemunha independente de intimação. Mas e se ela faltar? Bem? E se ela faltar? Aqui nós temos duas situações. A situação do rito ordinário e a situação do rito sumaríssimo. Gente, se a sua testemunha faltou, primeira coisa, você vai falar para o juiz que ela faltou. Excelência, minha testemunha, eu intimei ela, eu falei para ela da data da audiência e ela não compareceu. Você vai falar isso. Doutor, cadê sua testemunha? Excelência, você vai avisar que sua testemunha não veio antes de começar a audiência. Pelo amor de Deus. Você vai avisar o juiz que a sua testemunha não veio antes de começar a audiência. Tudo bem? Porque senão o juiz pode entender que está precluso o seu requerimento para adiamento da audiência. Então você vai falar, excelência, pela ordem, essa audiência aqui não pode acontecer porque minha testemunha não veio. Aí ele vai falar o seguinte, doutor, o senhor convidou essa testemunha? O senhor intimou essa testemunha? Aí você vai falar o seguinte, intimei. Se for no rito ordinário, pessoal, em regra, você não precisa provar que intimou a sua testemunha. Então, se for no rito ordinário, você não precisa provar que intimou a testemunha. O juiz tem que acreditar na sua palavra. Agora, se for no rito sumaríssimo, a regra é que você precisa provar que houve a intimação. Tudo bem? Então, rito ordinário não, rito sumaríssimo sim. Agora, cuidado, porque a Justiça do Trabalho, alguns tribunais e algumas câmaras lá no TST, elas têm o entendimento, mesmo que o rito ordinário não fala nada, o artigo do rito ordinário, elas têm o entendimento que, independente de ser rito ordinário ou sumaríssimo, você tem que provar o convite, tá? E daí, gente, o que eu vou entregar para vocês? Isso daqui, ó. Sempre faça carta convite, tá? Então, sempre você vai fazer uma carta convite. Eu vou te dar um modelo de carta convite. Eu vou te dar o modelo da carta convite presencial e o modelo da carta convite telepresencial. Gente, a carta convite nada mais é do que um documento que vai comprovar que você intimou a testemunha. Então, lá está falando, no dia tal, intimei a testemunha para comparecer, ou então convidei a testemunha para comparecer na audiência, no processo número tal, que vai acontecer no fórum situado, a rua, etc. e tal, e a testemunha assinou. Pronto, essa é a carta convite. O ideal é sempre que você faça carta convite, tá? Professor, posso mostrar que eu convidei a testemunha por WhatsApp e por e-mail? Gente, nessas duas situações aqui, eu não indico fazer isso, tá? Eu não indico, eu indico só a carta convite. Mas nestas duas situações, o que você consegue fazer? Você só vai conseguir demonstrar que a outra parte realmente foi convidada se você provar que a mensagem chegou para ela. Então, o simples fato de você mandar um WhatsApp e tirar print, ou o simples fato de você encaminhar um e-mail para a testemunha e tirar um print e colocar no processo, alguns juízes entendem, tá, que isso não prova o convite.
Alguns juízes entendem que isso não prova o convite. Por que, gente, que eles entendem que não prova o convite? Porque só houve o envio. Não tem confirmação se aquilo chegou, tá? Então, eu sempre falo, quer utilizar e-mail, WhatsApp, peça para que a testemunha confirme, fala ok, ciente, alguma coisa assim. Quando a testemunha responde essa mensagem consciente com ok, pronto. Aí você tem prova que aquilo chegou. Beleza? Vamos ver o que a Thalita falou. Sempre que a testemunha faltar e apresentarmos a carta convite, o juiz não pode indeferir a redesignação, certo? Thalita, em regra, certo. Tá? Em regra, certo. Então, você sempre vai brigar e falar, excelência, ó, tá aqui, carta convite, eu vou querer a redesignação. Tudo bem? Tem uma situação que é uma exceção, Thalita, que é a seguinte: o juiz já redesignou a audiência, tá? O juiz já redesignou a audiência e ele fala o seguinte: doutor, para a próxima audiência, no dia tal, eu preciso que a testemunha venha aqui. E você aceita, tá? E você se compromete a levar a testemunha. Comprometeu a levar a testemunha. Aí, em algumas situações, tá? O juiz não vai. Mas aí é só em duas audiências. Então, na primeira vez, só a primeira vez que aconteceu, gente, primeira vez, pode levar carta de convite que o juiz vai redesignar, tá bom? Então, só toma cuidado aqui com o WhatsApp e com o e-mail, porque sempre você vai provar que chegou a conversa. Número de testemunhas, gente, já encaminhando aí bem para o final, tá? Galera, pelo amor de Deus, isso aqui não é jogo de futebol, tá? Por que que não é jogo de futebol? Nós temos um número máximo de testemunha no processo do trabalho, que é, se o processo estiver no rito ordinário, até 3 testemunhas. Se for no rito sumaríssimo, até 2 testemunhas. E se for no inquérito judicial para apuração de fotográfica, até 6 testemunhas. Agora, gente, sinceramente, tá? Você só vai conseguir ouvir mais de uma testemunha, se for fato diferente. Professor, não estou entendendo nada. Por exemplo, vamos imaginar que você está pedindo horas extras, insalubridade e pagamento das férias. Vamos imaginar que uma testemunha sua só sabe sobre as férias, a outra só sabe sobre a insalubridade e a outra só sabe sobre as férias. Nessa hipótese, você consegue ouvir 3 testemunhas, porque são fatos diferentes que elas vão provar. Agora, gente, se você tem uma testemunha que fez todas as provas que você precisa, olha aqui para mim, pelo amor de Deus, não vai ouvir outra testemunha. Gente, vou reafirmar o que eu estou te falando aqui. Se você tem uma testemunha que ela já fez todas as provas que você precisa, não vai ouvir outra testemunha, tudo bem? Então, se o juiz indeferir você ouvir testemunha, outra testemunha, não é que ele está cerceando o seu direito de defesa, tá? Ele simplesmente está te mostrando que não há necessidade de você ouvir outra testemunha. Por quê? Porque você já provou o fato, tá? Então, tem gente que fala o seguinte: olha, excelência, nesse caso aqui eu vou querer ouvir outra testemunha para reforçar o que a primeira falou. Gente, o juiz vai querer te matar, beleza? Por que que ele vai querer te matar, gente? Porque não dá para você pedir para a parte, para a testemunha reforçar o que a primeira falou. Não há necessidade disso. Então não é igual jogo de futebol. Ah, porque eu fiz 3 gols, eu vou ganhar. Não, não, gente. Não importa o número de testemunhas que forem ouvidas, tá? Importa a prova que foi feita. Já que foi o seguinte, professor, quando tem mais de uma reclamada, seria 2 por reclamada. Isso, gente. Sempre aqui por parte. Tá? Por parte. Por parte. Perfeito? Então, toma cuidado com esse negócio de querer ouvir testemunha para confirmar alguma coisa. Esquece isso, tá? Esquece isso, não dá certo. O número de testemunhas está aqui a regra e a regra e a técnica. Contradita de testemunha. O que é isso, gente? A testemunha senta lá para prestar depoimento e ela, por exemplo, tem interesse na causa. Então, você tem que contraditar ela para falar, excelência, essa pessoa não pode ser testemunha, tá? Quando que nós temos contradita? Por impedimento ou por suspeição. Isso aqui está lá no CPC,
Mas, de novo, não vou ficar lendo artigo aqui para vocês, eu quero trazer o conteúdo prático. Gente, se for cônjuge ou parente, esquece. Essa pessoa não vai ser ouvida. Tudo bem? Se for inimigo ou amigo íntimo da parte, essa pessoa não será ouvida. Se você provar que a pessoa tem interesse na causa, ela não será ouvida. Tudo bem? Então, a contradita serve para você avisar o juiz que aquela pessoa não pode ser testemunha. Olha, excelência, essa pessoa aqui, ela tem interesse na causa. Tudo bem? Agora, qual que é o X da questão? Você tem um momento para se arguir ou para requerer a contradita da testemunha. Qual que é o momento, gente? O momento de se fazer isso é muito tênue. É tipo assim, você piscou o olho e passou, tá? Então, olha só qual que é o momento. Quando a testemunha for chamada, presta atenção, então nós estamos lá na audiência, e a testemunha vai ser chamada para entrar na sala. Testemunha entrou na sala. Ela vai sentar na frente do juiz. Quando ela sentar na frente do juiz, ela vai começar a ser qualificada. Qualificada. Então o juiz vai pegar, dona fulana, você, qual que é o seu nome, qual que é o seu RG, dá a sua carteira de habilitação aí, vai falar tudo isso, tá? Então vai ser, a testemunha será qualificada. Depois que ela foi qualificada, em terceiro momento, ela vai prestar o compromisso. Compromisso. Gente, o que é prestar o compromisso? É aquele momento que o juiz vira e fala assim, dona testemunha, dona fulana de tal, a senhora está aqui para ser ouvida como testemunha e a senhora tem obrigação de dizer a verdade. Quando o juiz começa a falar isso, ele já está nesse terceiro momento. Então, olha que loucura, gente. Você, enquanto o juiz está qualificando, você vai ter que ficar esperando, tá? Quando o juiz terminar a qualificação, você vai levantar a mão e falar, excelência, pela ordem, eu vou contraditar a testemunha. Eu quero contraditar a testemunha. Tá, entendeu? Então, o juiz está qualificando. Terminou a qualificação, você vai levantar a mão. Excelência, pela ordem, eu quero contraditar a testemunha. Tudo bem? Agora, como fica um negócio muito pesado aqui, muito pesado, o que normalmente eu faço? Tá? Qual que é a técnica que eu faço? Quando a testemunha entrar na sala de audiência, antes aqui da qualificação, antes da qualificação, eu viro para o juiz e falo o seguinte: Excelência, no momento oportuno, eu vou contraditar essa testemunha. Tá? Eu falo isso. Por quê? Aí eu já ligo na cabeça do juiz para ele fazer as perguntas para saber se vai ou não deferir a contradita. Tá? Então, quando eu faço isso, eu já ligo um alerta na cabeça do juiz. E aí, aqui, antes de prestar o compromisso, quando termina a qualificação, como eu já liguei o alerta, eu nem faço novo requerimento. O próprio juiz, depois que terminou a qualificação aqui, ele já começa a perguntar: dona testemunha, você é amiga do reclamante? Você conhece a empresa? Tem alguma coisa contra a empresa? Tá? Então, eu sempre faço isso. Antes de começar a qualificação, eu falo: excelência, no momento oportuno eu vou contraditar a testemunha, tá? Por interesse. Tipo isso, por interesse. Opa, aí o juiz já pega e sempre faz isso. Terminou a qualificação, ele vai perguntar: dona testemunha, você é parente do cara, você é isso, tá? Então, aqui nunca deu errado para mim. Agora, se o juiz vai fazer, tá tudo bem, doutor, mas o senhor vai ter que requerer no momento oportuno. Aí você lembra que o momento oportuno é o quê? Terminou a qualificação antes dele começar a prestar compromisso. Gente, se a testemunha começar a prestar compromisso, você falar: excelência, eu ia contraditar a testemunha. Opa, aí preclusão temporal. Por quê? Você não respeitou o prazo, tá, para contraditar a testemunha. Perfeito? E interessante você saber que você pode instruir a contradita. O que é isso? O juiz, às vezes, gente, vai falar o seguinte: olha, seu reclamante, você quer que o dona testemunha? Tanto a instrução vale para reclamante quanto para reclamado, tá? Olha, seu testemunho do reclamante,
o senhor quer que o reclamante ganhe o processo? Aí ela fala, por exemplo, não. Aí você vira e fala o seguinte, excelência, eu tenho algumas perguntas para fazer para a testemunha. E às vezes o juiz vai deferir. Você está instruindo essa situação. Você vira para ele e fala o seguinte, olha, testemunha do reclamante, você já foi na casa do reclamante? Você saía para beber com o reclamante? Esses são tipos de pergunta, tá? Para mostrar que existe uma amizade íntima. Agora imagine que a testemunha fale tipo assim, não era amigo íntimo, não ia na casa, beleza. Só que uma das suas testemunhas, você reclamada, sabe que essa testemunha do reclamante era muito amiga do reclamante. Olha que interessante, gente. Você pode pedir a oitiva de uma testemunha para provar a contradita que você está fazendo. Então, você vai falar, excelência, pela ordem, eu quero uma testemunha que está lá fora para provar que essa testemunha do reclamante era, sim, amigo íntimo dela. Isso está aqui na instrução. Perfeito? Então, instrução da contradita da testemunha. Dá para fazer isso? Dá. E, gente, dá para fazer, pelo amor de Deus, pela reclamada, mas também pelo reclamante. Sabia dessa? Acho que não, né? Sabia dessa? Instrução de contradita de testemunha. Tá chegando ao final, aguenta aí, tá? Mais 10 minutinhos eu termino. Como eu falei, essa acredito ser a aula mais prática aqui dos nossos 3 dias, tá? E a aula que tem mais técnicas aqui para principais para a sua audiência. Vamos continuar aí, gente. Rapidinho sobre multa de litigância de má-fé. Então, se a testemunha mentir, lembra disso, tá? Se a testemunha mentir, além dela responder por crime, opa, meu M ficou errado, além de responder por crime, ela também, tá? Também pode ser multada. Multa de litigância de má-fé para a testemunha. Gente, essa multa aqui vai para a parte prejudicada. A parte prejudicada. Parte prejudicada. Perfeito? Então, a multa aí vai para a parte prejudicada. Beleza. E para finalizar, o que eu vou perguntar para a minha testemunha e o que eu vou perguntar para a testemunha da parte contrária? Perfeito? Para a minha testemunha, gente, o que eu vou perguntar? Primeiro, tudo que eu preciso fazer de prova. E lembra, gente, que aqui, ó, olha a importância de nós termos a anotação. Olha a importância, gente, de nós fazermos a entrevista. A entrevista antes da audiência. Opa, volta aqui. Em entrevista. Por quê, gente? Se eu fiz a entrevista correta com a testemunha, que a gente falou lá na aula 1, se eu anotei o que essa testemunha sabe, pronto, eu já tenho as perguntas que eu vou fazer para ela. Então, gente, se é uma testemunha que vai provar sobre as férias, eu não vou ficar perguntando para ela sobre jornada de trabalho. Por quê, gente? Não sei se você já foi testemunha em algum lugar. Eu nunca fui testemunha, mas eu imagino que é uma situação muito constrangedora. A todo momento ela está aflita de falar: meu Deus, se eu falar alguma coisa errada aqui, a polícia vai me prender, eu vou pagar multa. Então, quanto menos coisa também você ficar perguntando, você ficar expondo a sua testemunha, é melhor, tá? Então, por isso que é muito importante você ter conhecimento do que a testemunha sabe, porque é aí que você vai fazer a prova com ela. E sempre, gente, para suas testemunhas, perguntas diretas. Tente a todo momento, se o juiz deixar, se o juiz for inteligente, ele não vai deixar, tá? Mas se o juiz às vezes está ali, está cansado, ele vai deixar você fazer pergunta direta. Então, gente, por exemplo, a testemunha do reclamante, você é advogado reclamante, você vai perguntar o seguinte: olha, vocês tinham intervalo de almoço lá? Beleza? Porque ela vai falar o quê? Não, tá? A Alexandra, pois, gente, estou me sentindo dentro da audiência, a didática é maravilhosa. Gente, eu falo assim, eu tenho 2 coisas que eu amo dentro de processo de trabalho. Tem 2 coisas que eu amo. Número 1, recurso. Adoro a parte recursal. Adoro recurso ordinário e recurso de revista. Gosto demais. E a segunda situação, gente, é a audiência, tá? Faço muita audiência aí, 2 por semana, às vezes 3, e é
o melhor momento. Para mim, a parte mais legal, tá? Se junta aí com recurso dentro do processo. Eu adoro fazer audiência. E aí, gente, as testemunhas, então, as suas testemunhas, você sempre vai fazer pergunta direta. Olha, eu quero saber se o banheiro era sujo. Tá? Gente, se o juiz for inteligente, ele vai falar, doutor, pergunta direta assim não dá, né, doutor? Pergunta direta não dá. Pergunta de outra forma. Aí, gente, manda bala, vê até que ponto que ele deixa. Ó, queria saber se o banheiro era sujo, queria saber se o reclamante tinha intervalo, queria saber se vocês faziam horas extras, queria saber se vocês anotavam o ponto, queria saber se vocês trabalhavam sem anotação de ponto. Tudo direto, gente. Testemunha sua, tudo direto, tudo direto, tudo direto. Por quê? Para ela responder certinho de acordo com o que acontecer. Gente, então, por exemplo, olha, assédio moral, tá? Coisa de assédio moral. Olha, excelência, eu quero saber se ela já viu o reclamante sendo xingado, tá? Não pergunta tipo assim, excelência, eu quero saber se já teve uma situação. Não, já vai direto. Excelência, eu quero saber se ela já viu o reclamante sendo xingado. Sim, precisa perguntar quantas vezes, tá? Dependendo da situação, às vezes precisa, mas em regra, não seja tão específico assim. Eu quero saber o horário que ele foi. Não, deixa isso daí para outra parte, tá? Então, para suas testemunhas, você tem que saber quais as provas. E aí, gente, vai ticando. Então, por exemplo, você tem a testemunha lá que você tem que provar sobre férias e horas extras. Fez a prova sobre férias, já deixa o seu tiquezinho, para você não falar mais nada sobre férias. Fez a pergunta sobre horas extras, tchum, faz o tiquezinho, pronto, você fez as provas das horas extras. Fez essas provas aqui, excelência, não tem mais perguntas para a testemunha, tá bom? Perfeito. Lembrando que pergunta, tá? Em regra, as perguntas são feitas pelo juiz, tanto para as partes quanto para a testemunha. Então, eu, como advogado, faço a pergunta para o juiz e o juiz faz a pergunta para as partes e para a testemunha. E lembrando também que você não vai fazer perguntas para o seu cliente, tá? Então, por exemplo, se eu sou advogado do reclamante, eu não vou fazer perguntas para o reclamante. É só a outra parte. Por quê? De novo, porque a outra parte está buscando a confissão. Tudo bem? E, para a gente finalizar, que tipo de pergunta que eu vou fazer para a parte contrária? Gente, primeira coisa, você precisa pensar se realmente, tá? Depois dessa aula, eu vou perguntar se o juiz tem alguma dúvida. Você precisa pensar, gente, primeira coisa, se realmente há necessidade de você fazer pergunta para a parte contrária, tá? Por que eu estou falando isso? Vamos imaginar o seguinte, ó, parte contrária, você fez 3 pedidos lá, então você falou sobre férias e sobre horas extras. 2 pedidos, vai. 2 pedidos. Sobre as férias, você tem testemunha e sua testemunha foi boa. Vamos por o reclamante aqui, ó. Testemunha boa. Ela provou que o reclamante não tirava as férias, certo? Então, você ouviu o testemunho, sua testemunha foi boa, provou que o reclamante não tirava as férias. Com relação às horas extras, gente, sua testemunha também foi boa. Sua testemunha provou, falou em alto e bom som que lá na empresa batia o ponto, mas voltava a trabalhar, tá? Acontece muito aqui na minha cidade. Então, olha só, 2 pedidos, férias e horas extras. Sua testemunha do reclamante foi boa. Aí vem a testemunha da reclamada. Só arrumar aqui. Aí vem a testemunha da reclamada. Gente, a testemunha da reclamada, olha só que interessante. A reclamada fez todas as perguntas sobre horas extras. E ela foi boa. Ela foi boa para a reclamada, né? Falou tudo certinho. Só que a reclamada, gente, não fez nenhuma pergunta sobre férias. Esqueceu. O advogado reclamado esqueceu, deu um branco na cabeça dele, ele não perguntou nada sobre férias. Ele não perguntou nada sobre férias, o juiz não perguntou nada sobre férias. Pergunto a vocês, para que você vai perguntar alguma coisa sobre férias, sendo que a sua testemunha já provou o que você queria? Gente, aqui ela respondeu sobre horas extras, vai bater na parte de ônus, e sobre as férias, você vai virar e falar, excelência, não tem perguntas não, tá? Por quê, gente? Às vezes você vai lá e pergunta sobre as férias, e ela vai lá e ajuda, quer dizer, ajuda a reclamada, né? Atrapalha o seu cliente. Aí ela fala, você vira e fala
Assim, excelência, eu quero saber qual que era o período que o reclamante tirava as férias. A testemunha vira e fala assim, excelência, lá na empresa as férias eram sempre em julho. Pronto. Você, olha só a cagada, falando português claro, que você fez. A reclamada não fez a prova. A reclamada não fez a prova. E aí foi você querer enxerido perguntar sobre uma situação que não era necessária e ajudou a reclamada. Tá? Ó, cheiro, né? Cheiro de merda que deu na audiência. Então toma cuidado com isso. Realmente veja se é necessária a pergunta ou algum tipo de pergunta. Como que eu vou saber isso, professor? Ônus. Tá? Gente, se já foi feita a prova, acabou. Para, não faça perguntas. Agora, precisa perguntar. Gente, refazer pergunta que você fez para a parte. Então, pega lá o que o preposto anotou, o que o preposto falou, e refaz a mesma pergunta que você fez para o preposto, refaz para a testemunha da reclamada. Pega a mesma pergunta que você fez para o reclamante e refaz, tá, para a testemunha do reclamante. Refaz. Por quê? Se tiver contradição de depoimento, o que vai acontecer? O juiz vai desconsiderar o depoimento da testemunha. Se tiver contradição, o juiz desconsidera o depoimento. E por último, para a gente finalizar a aula, aí sim, sempre faça perguntas indiretas. Sempre faça perguntas indiretas, tá? Tal qual a gente fez para a parte. Nunca faça pergunta direto para a testemunha da reclamada. Por quê? Da reclamada ou do reclamante, né? Falo sempre reclamado porque é o meu caso aqui, 90% das minhas ações são de reclamantes. Então, sempre perguntas indiretas. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Fechado? Ó, então, matamos aí mais uma aula. Ah, deixa eu só parar de compartilhar aqui. Pronto. Então, meus amigos e minhas amigas, matamos aqui mais uma aula do nosso curso de prática trabalhista, tá? Mais uma vez eu também me coloco à disposição tudo que vocês precisarem, as dúvidas que vocês tiverem, fala comigo, manda mensagem, ou pode colocar aqui nos comentários do YouTube. Se você, né, porque esse curso aqui, essa parte gratuita do curso, vai lá para o meu curso de prática. Se dentro do curso de prática você tiver alguma dúvida também, você pode mandar o WhatsApp para mim, porque nós temos o grupo exclusivo do WhatsApp lá e você faça as suas perguntas. Certo? Gente, agradeço imensamente a todos vocês que estiveram aqui na aula ao vivo comigo, firmes e fortes até 9h30 da noite. Agradeço você também que assistiu essa aula gravada, muito feliz. Essa aula é importantíssima, tá? E amanhã a gente volta para a nossa última aula e eu te ensinar como você vai fazer réplica oral, para que serve a réplica, algumas frases que você pode se utilizar na réplica e também como você vai fazer razões finais orais, certo? Então, ó, gratidão a todos vocês, beijo a todos, que Deus abençoe e que o pau tore. Vamos para cima, tchau, até a aula de amanhã.